Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, gente! Boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 64. Voltamos às notícias, né? Essa semana, né, Flávia? Pelo amor de Deus, que o mundo tá uma agitação, esse país, esse Brasil. Voltamos com as notícias, mas assim, foi super legal também o retorno do episódio sobre maternidade, ciclos. Quero mandar um beijo para nossa Tainá, que fez aniversário e festejou o novo ciclo dela com a conversa sobre os nossos ciclos. Ai, tudo! Foi muito bonitinha! É bom ter esses episódios, né, de pausa, de mais leveza. Que ainda mais esse mês que vai ser hardcore, né? Com eleições. Semana domingo já tem primeiro turno das eleições. E essa semana vamos falar das eleições dos Estados Unidos, né? A resolução. Pois é, reviravolta na extrema-direita. Gente, Free Flávia, porque essa aí, meu Deus do céu, não vi nos últimos dias, 5 dias de apuração, não vi Flávia. Mas finalmente, alguém declare Joe Biden presidente urgente para essa mulher sair do escritório, daquele estúdio. Trabalhei um bocado, mas foi bom. Madrugou, mas enfim, comentaremos esse resultado das eleições e também o que está acontecendo no Amapá, gravíssimo desabastecimento de luz, como isso tem afetado outros abastecimentos de água, inclusive de alimento da população. Caixa eletrônico, dinheiro, tudo. Uma pane completa, uma tragédia o que está acontecendo no Amapá e com pouca visibilidade. É também sobre isso, sobre essa desigualdade de ênfase na cobertura, na opinião pública, na sensibilização aos governos, ao governo federal em particular. Então é isso, vamos começar esse programa, né, querida? Eleições dos Estados Unidos. Gente, eu nem acredito. Eu não acredito. Eu já tinha perdido as esperanças que Biden ia ganhar, sinceramente. Mas eu tava muito esperançosa no Texas. Quando não rolou o Texas, eu falei, vai rolar não. Ainda na terça-feira eu já ganhei, já perdi as esperanças. Mas realmente fui muito surpreendida. Bom, eu acho que antes de tudo, é importante a gente dizer que a gente mais comemora e se alivia, a gente enquanto população mundial, né? A derrota do Trump do que necessariamente a vitória do Biden, né? Porque também esse fim de semana foi tomado nas redes sociais das pessoas muito críticas e vigilantes a quem estava comemorando essas vitórias, porque, na verdade, os Estados Unidos não vai deixar de ser um país capitalista, imperialista, né? Não importa se quem está entrando é um democrata. Um país que não somente faz guerra, como financia guerra em outros países, que atacam minorias, né? Então eu acho importante a gente fazer essa lacuna. O Biden e a Câmara têm muitas controvérsias, são bem criticados, a Câmara por causa de questões de encarceramento em massa, também por ativistas e pessoas trans de ter colocado mulheres trans em presídios masculinos. Então também são pessoas que estão absolutamente, não só são passíveis de crítica, mas como estão sendo criticadas pela população americana e por ativistas brasileiros que também estavam acompanhando essas eleições. Então a gente fica mais aliviado por uma derrota do Trump e dessa extrema-direita, que, como a gente já falou aqui no Angu de Grilo, influencia muito em outros países, né? Por ser os Estados Unidos, influencia aqui no Brasil, influencia outros líderes de extrema-direita na Europa e no Oriente Médio. Eu acho que esse é o alívio maior de todo mundo e o alívio também que os americanos sentiram nesse final de semana. Acho que essa eleição nos Estados Unidos, com a vitória de Biden e Kamala, ela restabelece uma certa normalidade no fluxo político, econômico, de gestão, né? Até de moral também, nos Estados Unidos e a partir daí das relações dos Estados Unidos com o mundo. Agora, obviamente que não é uma... agora todos vão sorrir e nunca mais vai anoitecer, ou todo amanhecer será lindo. Não é isso.
Mas tem alguns significados simbólicos que são importantes para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, para o Brasil também. O primeiro deles é por fim a essa gestão do Trump, muito ancorada no negacionismo, no desrespeito e no afronta ao conhecimento científico, a mentira como instrumento descarado, né, de atuação política, que políticos mentem, né? Mas tem um nível aí de atuação entre uma omissão e uma fake news. Entre uma fake news gravíssima, entre ataques à imprensa, a pessoas, a instituições. Eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem extrapolado esses limites, né? Uma coisa são promessas não cumpridas, outra coisa é você dizer que a OMS não presta, que a ciência não existe, que a maior crise sanitária, a mais grave pandemia em um século é uma gripezinha, é algo que você resolve sem prejudicar a economia, é você não valorizar a vida da sua população e principalmente da população vulnerável, né, dando informações falsas, contraditórias. Então, esses limites eu acho que serão aparados com a derrocada de Donald Trump e a ascensão desse governo democrata. Agora, primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar: Joe Biden e Kamala Harris venceram as eleições, ele já é o presidente eleito com o maior número de votos da história dos Estados Unidos. Acho que já chegamos a 75 milhões de votos, com todas essas ressalvas de apurações que ainda estão em andamento. Mas Donald Trump teve 70 milhões de votos, também nessa apuração parcial. A primeira missão dessa dupla, quando chegaram ao poder, é unir e pacificar o país que está completamente partido ao meio. E como eu tenho falado nos comentários na TV e até na minha última coluna no jornal, tratei disso, eu acho muito impressionante que numa eleição em que estavam em jogo uma atuação absolutamente incompetente da crise sanitária, o racismo estrutural e a violência policial em xeque pelas mais numerosas, volumosas manifestações populares em meio século. E a própria solidez das instituições democráticas e a democracia americana, que se vende como uma democracia muito sólida, né, muito robusta, com esses três temas em jogo, o que se esperava era uma votação ainda mais expressiva da chapa democrata. E, no entanto, Donald Trump teve 70 milhões de votos, quer dizer, quase metade do eleitorado. Eu acho isso um sinal muito preocupante de que, embora derrotado, essa visão de mundo ela não foi sepultada. Não foi como Ulisses Guimarães dizia, um rotundo não. Não foi isso. Tem ainda uma força política muito forte. E isso está relacionado a duas Américas, né? Uma América, Estados Unidos da América, urbano, escolarizado e mais cientes da agenda de construção de igualdade, de um país multiétnico, em que mulheres querem espaço, e homens e mulheres negros e jovens, e outro país ainda de maioria masculina, branca, né, e feminina, branca, de escolaridade intermediária, de cidades menores, que se sentem ameaçados por esse outro país. Então, assim, é um choque muito forte, né, de realidade, é um tensionamento muito grande de territórios e pontos de vista da população. Essa eleição foi uma eleição em que ficou muito evidente, né, a diversidade da sociedade americana e a participação política de setores que estavam alijados, apartados dessa atuação. Curar isso foi um verbo que apareceu tanto no discurso do Joe Biden no sábado, né, no discurso de vitória, quanto de Kamala Harris. Curar esse ambiente é uma tarefa gigantesca,
porque realmente são dois países em confronto. A gente vê pelo mapa lá de votação que a costa leste e a costa oeste, onde você tem mais essa característica da população urbana, escolarizada, etc., votando predominantemente no candidato democrata, mas o meio do país ainda muito fechado com essas ideias republicanas. Outra evidência disso é que, até aqui, os democratas, embora mantendo a maioria, perderam participação nas cadeiras na Câmara, e o Senado continua em disputa. E tudo indica, até aqui, que os republicanos manterão a maioria no Senado, o que tensiona também a possibilidade de gestão. Então veja que é um momento ainda de necessária observação. Não sei se a Isabela quer comentar sobre isso, porque isso também se relaciona bastante com o Brasil, né? Um eleitorado ou uma parte do país mais progressista, pensando em agendas de inclusão, de direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTs, direitos de minorias, né, supostas minorias em representação no poder, e um outro país masculino, branco, que se impõe, que deprecia essa agenda. E acho que isso está em disputa nesse momento, nessa semana decisiva de eleições municipais. Quer dizer, alguma transformação que poderia começar a acontecer a partir das cidades, mas vai estar intensamente em disputa em 2022. Então, assim, acho que é um momento de parar e olhar, mas entender que uma derrota de Trump nessa eleição de 2020 não significa que aquela agenda, a agenda que ele representa, ela foi superada. Não significa mesmo não. E não foi superado nos Estados Unidos e não foi superada nos países que são altamente influenciados, ou eram pelo menos altamente influenciados, por essa política de extrema-direita do Trump. A gente tem que continuar muito atento e já foram feitas muitas provocações, né, nas últimas semanas e esse final de semana em especial em relação a isso, que é aquele seu quadrado preto do Blackout Tuesday. Vai se transformar no seu voto nessas eleições? Vai votar em pessoas negras, né? Se isso é tão importante assim para você, como foi sinalizado publicamente nas redes sociais durante as manifestações que aconteceram no fim de maio e junho. Também esse fim de semana, eu até compartilhei no meu Twitter. Thaís Ferreira botou: quem celebrou que os Estados Unidos vai ter a primeira vice-presidente mulher e negra no Brasil no próximo dia 15 vai votar em mulher negra? Então, eu acho que são perguntas aí muito sensíveis pra gente refletir, né? Pensar em quem que a gente vai votar, também no que é esse voto útil, que as eleições ainda nem chegaram, né? E já tem gente, tudo bem que tá muito perto, mas já tem gente fazendo campanha pelo voto útil no primeiro turno. Quando tem vários candidatos com possibilidade de ir para o segundo turno aqui no Rio de Janeiro, já tem famosos, já tem artista falando de voto útil na candidata que aparece com, teoricamente, mais chance, sendo que é uma margem de erro que está ali toda muito próxima. Acho que é um lugar muito sensível aí da gente refletir de como os nossos posicionamentos, nosso antirracismo, nosso progressismo se reflete de fato nas eleições. E eleições municipais que são as mais importantes, né? A gente fica muito focado no executivo, no presidente e tal, mas assim, os grandes impactos na nossa vida cotidiana, de uma política de cidade, do nosso dia a dia, são resolvidos com eleições municipais, depois estaduais e depois o executivo. A gente já falou isso aqui no Ângulo de Grilo, né? Isso é muito importante, gente, porque a gente vive na cidade, né? Pois então, é. O cuidado com a composição de governo e de legislativo da cidade é muito importante. E aí, Isabela está trazendo uma discussão relevante sobre voto útil no primeiro turno. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que, senão, a gente nunca vai votar em quem a gente quer, né? Porque, primeiro assim, turno eu só voto em quem eu quero. Primeiro turno, você já tem que votar pensando em quem pode derrotar o outro, não sei o quê.
então nunca mais a gente vai votar em ninguém. A gente só vai ser regulado, não por compromissos com propostas e tal, mas com pesquisa. E aí, então, sendo assim, na eleição passada era quem? Era Witzel ou Eduardo Paes, sei lá. Nunca mais você tem uma outra opção. Não virou governador aqui no Rio por voto útil, né? As pessoas votaram nele porque ele se apresentou nas últimas semanas como candidato do Bolsonaro. Ele nem aparecia nas pesquisas com relevância de voto, e no dia da eleição ele foi pro segundo turno. Aliás, ele tá então ele é o Palácio avesso do que foi... saiu hoje, tá afastado, né? Saiu hoje, se mudou, voltou pro Grajaú, pra casa dele. O Witzel, na eleição passada, aqui no Rio, foi o avesso do voto útil, porque era um cara que nem aparecia, mas que as pessoas acabaram votando porque se apresentou como candidato aliado ao Bolsonaro, e foi pro segundo turno e foi eleito. Então, assim, se há propósito, e aquelas pessoas que votaram no Witzel tinham um propósito, né? Conseguiu ser eleito a partir de um propósito que aquela galera tinha ali em comum, para refletir. Mas voltando nos Estados Unidos, o Biden já anunciou quais são as primeiras prioridades mas dele, eu queria falar né? uma coisa rápida sobre essa questão municipal. Não, é porque a gente está falando do executivo, e eu estava dizendo, quando é que a gente vota em quem a gente efetivamente gosta, está comprometido com os nossos pensamentos, se você tem que votar no primeiro turno já útil, com base em pesquisa eleitoral. Mas o voto para as câmaras municipais, eles têm essa característica, né, de tentar promover essa renovação. Tem sido muito difícil renovar o legislativo, e eu acho que essa semana precisa ser, independentemente da discussão ou da decisão que se vai tomar em relação a votar útil ou não, ou da nossa opinião aqui, eu preciso chamar atenção para a importância da renovação das câmaras municipais. Então, vamos fazer generosamente um exercício de eleger gente diferente, pessoas negras, mulheres negras, moradores de periferia, de favela, com agendas sociais que representem essa diversidade do eleitorado. Gays, lésbicas, negros, mulheres negras, homens negros, jovens negros, com agendas que representem efetivamente os interesses da população, porque o legislativo também tem esse papel, né, de fiscalizar, de avalizar, de provocar o executivo, e mudar um pouco a coloração das câmaras municipais, que são todas horrorosas. Uma composição monótona, um monte de homem branco reacionário, de forças policiais, super sobre-representados com sempre um mesmo tipo de ideia, de defesa. Então, eu acho que valia um exercício dessa semana de pensar quem são as pessoas que podem enriquecer o debate legislativo e pensar a cidade, trazer outras contribuições, gente de outras regiões da cidade, gente de outra faixa etária, gente com outras formações, com outra cor de pele, com outro gênero, com outras prioridades. Vamos dedicar um tempinho a olhar a plataforma de candidaturas e pensar em outros desenhos. Eu tenho impedimentos contratuais de revelar voto e indicar candidaturas, mas acho que não é difícil olhar a cartela de possibilidades e pensar um pouco diferente, né? E trazer e arejar essas casas legislativas que estão emboloradas, com o mesmo perfil. Se você olha, tem um videozinho circulando, que eu vou até pedir para a Isabela botar um link na nossa podcast, que é a galeria de todos os vice-presidentes dos Estados Unidos e termina na Câmara. Gente, esse desenho, que é dos 40 e tantos vice-presidentes até aqui dos Estados Unidos, homens brancos velhos, esse desenho pode ser o da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, provavelmente, do Recife, de tudo quanto é lugar do Brasil, porque só tem esses homens. Não tem diversidade. Então vamos pensar nisso, vamos arejar ventos de mudanças, pelo amor de Deus. Tá, com esse gancho pode voltar para os Estados Unidos, porque tem mais coisa para falar. Não, muito importante. E quero voltar, só para fechar, nas primeiras
promessas, entre aspas, que o Biden fez, que eu acho importante a gente estar ligado, assim. O que significa essa transição. E quando a gente fala que esse novo governo sinaliza propostas muito diferentes do Trump, pretende desfazer ações que foram tomadas pelo governo Trump e como isso isola o Brasil. Porque eu vi muita gente também ao longo dessa última semana diminuindo a importância das eleições americanas para o cenário brasileiro, mas, gente, a gente já falou aqui, se você ouve, você sabe. Isso é importante. As eleições, dadas as configurações que o governo brasileiro adotou, né, de ser tão influenciado pelo governo norte-americano, estadunidense, melhor dizendo, isso é muito relevante. Essas mudanças são muito relevantes, porque vão isolar completamente o Brasil, as promessas que o Biden já fez. Ele dividiu em 4 prioridades dessa transição, né, no site Build Back Better, que são as primeiras medidas para o Day One, primeiro dia de governo. Ele dividiu em Covid-19, recuperação econômica, equidade racial e mudanças climáticas. Isso. Então tem algumas coisas que já tem alguns atos assim que já estão sendo levantados como prioridade, atos mais práticos. Hoje ele já anunciou o comitê especial de transição do enfrentamento da Covid e tem uma brasileira. Ih, arrasou. Luciana Borio, tá na força-tarefa do Biden para Covid. Uma brasileira que vive em Washington, D.C. Arrasou. Beijo, Luciana, se você estiver ouvindo isso, parabéns. Pelo novo emprego promovido. E a ideia é que o Biden use ordens executivas, que é uma coisa que ele pode fazer, que é semelhante à medida provisória aqui no Brasil, né? Que os presidentes tomam posse e já faz um monte de medida provisória. Não sei se é MP ou decreto, mas é algo assim. Ordem executiva, é o que eu tô vendo aqui na matéria Não sei se é o equivalente à medida provisória ou decreto. Provisória. Ah, é? É. Que aí você tem que votar para aprovar no fim das contas, né? Para cancelar várias ações do Trump. Então ele deve recriar algumas regulações ambientais que foram eliminadas pelo Trump, estimular a produção também através dessas medidas, estimular a produção de suprimentos para ser usados no combate do coronavírus. O New York Times e o Wall Street Journal já também falam que nos primeiros dias ele deve retornar com o Acordo de Paris, colocar os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris, que foi negociado pelo Obama, mas que os Estados Unidos saiu por decisão do Trump. Também deve anunciar que os Estados Unidos desistiram dessa ideia de deixar o OMS e cancelar essa proibição de visto para moradores de 7 países, maioria de países muçulmanos. Também pretende restabelecer uma proteção legal que impeça a deportação de crianças imigrantes que chegam ao país sem documentação. Então, também deve entrar direto em negociações com o Congresso para criar um plano de estímulo econômico. Isso tudo através dessas medidas, dessas ordens executivas, para rapidamente, né, sem necessidade de negociar com o Congresso, rapidamente conseguir derrubar e voltar com algumas coisas que foram tiradas pelo Trump. Mas dá pra gente ver como isso isola o Brasil. Principalmente em relação aos acordos climáticos, né? Esse negócio de voltar para o Acordo de Paris, desistir de criar esse embate com a OMS, isso tudo coloca o Brasil numa posição constrangedora, né? Que estava seguindo esses passos aí, comprando essas brigas. E na agenda de direitos também, né? Eu preciso lembrar que o Biden citou e agradeceu e falou da importância de todas as minorias étnicas, de identidade de gênero, de orientação sexual. Ele falou gays, lésbicas, trans, indígenas. Agradeceu especificamente aos African Americans, os afro-americanos, os negros, que são realmente os grandes responsáveis, e as mulheres, né, pela eleição dessa chapa. Mas é muito interessante, além do elenco aí de prioridades, esses 4 itens que a Isabela citou, além de unificar o país, né, unir, pacificar, isso teve muito presente, unidade, união, no discurso tanto dele quanto da Câmara, Covid, economia, mudanças climáticas e combate ao racismo sistêmico. E economia e Covid, eu queria chamar a atenção porque tem um dado interessante das pesquisas de boca de urna lá. Quase metade do eleitorado, 51%, 52%, nos Estados Unidos,
disse que é mais importante combater a Covid, ainda que isso prejudique a economia. E desse total, 80% votaram no Joe Biden. Agora, 40 e tantos % disseram que é mais importante recuperar a economia, mesmo que isso agrave a crise sanitária. E desses, 76% votaram no Trump. Por isso, eles estão tentando calibrar as duas prioridades, né? Não descuidar da Covid, e os Estados Unidos estão batendo recorde de casos nas últimas semanas, e a semana da eleição foi recorde de recorde, teve dia de 120, 130 mil casos registrados, mas, ao mesmo tempo, eles querem acenar para esse eleitorado que acha a economia, o desemprego, né, a ajuda, um pacote de recuperação da economia, prioridade, que deve ser prioridade. Outra coisa que eu anotei no meu comentário dos discursos foi a coincidência de algumas palavras, tanto do Biden quanto da Kamala, sobre o que a eleição deles representa. E além de unidade, que os dois mencionaram, eles citaram esperança, decência, ciência e verdade. Olha que ponto chegamos, né? Verdade, ciência, decência deveriam ser, assim, premissas, né, para uma candidatura. Mas o ambiente tóxico, né, de ataques à honra, às instituições, ao conhecimento científico, foi tão intenso no governo Trump. E tem sido, né, porque ele continua. Na semana passada, vamos lembrar de uma atitude inédita da imprensa americana, que foi de interromper a transmissão do discurso do Trump, né, as 3 grandes redes, né, de TV aberta, interromperam o discurso para dizer que, olha, interrompemos para esclarecer que o presidente estava mentindo, não é verdade que tem esse questionamento, não tem nenhum indício de fraude, ele não mostrou provas de que há fraude na eleição, e isso foi uma coisa inédita, que inclusive eu recomendo o artigo de ontem da Flávia Lima, ombudsman da Folha, que trata desse assunto. Ela até brinca, melhor já ir pensando em 2022, para combater esse ambiente de mentira, de fake news, que é muito usado pelo presidente brasileiro e seus aliados. Aliados, inclusive, do ponto de vista de veículos de formação de opinião, de imprensa mesmo, independente, autônoma ou não. E faltou falar da representatividade da Kamala, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse ineditismo. Isabela já falou que há muitas ressalvas do ativismo americano, do ativismo negro em relação a ela. Joe Biden e Kamala Harris não são alternativas de esquerda no Partido Democrata. Eles são moderados, eles são, vamos lá, do centro. Não se equiparam, por exemplo, a plataforma de Bernie Sanders, que era mais à esquerda do partido, e que para mim tá muito, muito nítido que não ganharia essa eleição de Trump, pelo tamanho da votação do Trump. E o povo negro tem um papel nisso, principalmente as primárias que o Biden ganhou na Carolina do Sul, teve a ver com a votação do eleitorado negro, e houve muita cobrança em relação a isso, porque os negros ficaram com Biden e não com Bernie Sanders, e lá muitos analistas falaram, olha, pragmatismo, os negros escolheram quem eles acham que efetivamente tem chance de ganhar. Foi útil mesmo. Aí foi realmente um debate sobre voto útil. E arrancando, claro, fazendo pressão e compromissos. De toda forma, Kamala Harris é uma novidade na política. Ela vem do judiciário, né? Ela foi procuradora-geral na Califórnia. Ela está no primeiro mandato dela de senadora e que assumiu em 2017. Então é bem recente. E ela vai ser a primeira mulher negra, a primeira pessoa negra e a primeira pessoa de origem, de ascendência asiática a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Ela contém, né, naquele corpo, muito ineditismo. E isso precisa ser reconhecido e algo celebrado. Os Estados Unidos são um país que tem muita resistência a votar em mulher. A Hillary Clinton tentou 2 vezes, né? Ela tentou ser candidata a presidente
quando Obama acabou vencendo as primárias, né, e virou candidato democrata e posteriormente eleito presidente, e ela disputou a eleição com Donald Trump e foi derrotada por Donald Trump, inclusive pelo voto feminino das mulheres brancas. 47% das mulheres brancas votaram em Donald Trump e 45% das mulheres brancas votaram em Hillary Clinton. Inclusive, a comunidade negra fala isso. Vocês se resolvam aí, porque quem não vota nos candidatos democratas, as mulheres, são vocês brancos. Os negros estão lá. Tem uma percepção de que houve um aumento de participação do eleitorado negro na votação de Donald Trump. É muito residual, é muito pequena, não é expressiva. 90% dos negros, homens e mulheres mais ainda, votaram na chapa democrata. De fato, há uma divisão no eleitorado latino que está errado ser encarado como uma população homogênea, porque não é nos Estados Unidos. A Nicole Hannah Jones escreveu um filme muito interessante falando de que os negros nos Estados Unidos, eles têm muita unidade, coerência no voto pela experiência da segregação que os afetou. Essa percepção do racismo institucionalizado, como eles viveram até os anos 60, isso é muito determinante ainda na decisão político-eleitoral dos negros. E esse ano teve uma participação muito impressionante, assim, de aumento. Os dados mostravam que 63% dos eleitores negros iam votar, né? Dos negros aptos a votar iam votar, o que foi uma participação recorde. Foi uma participação recorde na sociedade americana, mas também entre a população negra, com adesão aos democratas. Já os latinos, hispânicos, eles são muito diversos. É que nem as pessoas acham que os negros brasileiros são a mesma pessoa. Não são. Ser cubano-americano é uma coisa, ter origem mexicana é outra, ser da América Central é outra experiência. Ser um brasileiro que mora na Flórida é outra. Brasileiro, por exemplo, é hispânico. Sim, né? É eleitorado latino. E tem uma percepção de branquitude, né? Que não se assemelha nada a um mexicano da fronteira, da Califórnia ou do Arizona, né? Ou população latina de origem mexicana que vive no Arizona, para falar de um estado que mudou de tom, né? Mudou de coloração. Então, é muito importante perceber essas nuances. Mas o eleitorado negro deu show na Geórgia, em vários lugares, em Michigan, né, em Detroit. Acho importante dizer que na quando Filadélfia, a gente fala a gente sabe que na Geórgia, principalmente, os eleitores negros foram essenciais, né, para a votação. E os negros são apenas 13% da população dos Estados Unidos, né? São tão relevantes, fazem tanto barulho, foram determinantes nessa eleição e são 13% da população. Os brancos nos Estados Unidos são 72%. E os latinos, entre 11% e 12%. Então, os negros foram definitivos na Geórgia, que era um estado essencial e que virou democrata, um estado que desde 92 não elege, não vota, né, os delegados em um democrata, e esse ano virou, inclusive pelo trabalho da Stacey Abrams, que concorreu a governadora nas últimas eleições da Geórgia, perdeu por uma diferença muito pouca e entrou numa missão nos últimos 2 anos, não é isso? Exatamente. De cadastrar eleitores negros. Essa é uma mulher fora de série. Registrou mais de 800 mil pessoas negras para votarem na Geórgia, e isso fez toda a diferença nessa eleição. Fez toda a diferença. Então, foi um massacre. O condado de Fulton, que inclui Atlanta, e o condado de Clayton, que é o que foi representado pelo John Lewis, o congressista que morreu, líder do movimento de direitos civis que morreu em julho, votaram assim, na razão de cada 10 votos, 8 para democratas, e são áreas, principalmente o condado de Fulton de Atlanta, as áreas mais densamente povoadas. E tem tudo a ver com essa ação da Stacey Abrams. Ela já tinha um projeto Nova Geórgia, New Georgia Project, de conscientização política, etc., principalmente dos não brancos, né, mas
sobretudo dos negros, desde 2013. Agora, em 2018, quando ela perde a eleição, e ela perdeu por 50 mil votos, tendo sido vários, centenas, dezenas, milhares de eleitores negros tiveram o registro de eleitor cancelado, posto em suspeita. Então, teve uma fraude eleitoral lá. E aí ela falou, sabe de uma coisa? Tem que atuar em participação política. E aí ela criou um movimento chamado Fair Fight, luta justa, para conscientizar e registrar eleitores. É esse número que a Isabela falou. 800 mil eleitores nesses 2 anos, desde novembro de 2018, e dessa vez uma votação recorde. Não tem ninguém que não reconheça. Você vai botar Stacey Abrams no Google e você vai ver a quantidade de reportagens da imprensa americana falando o quanto Biden e Kamala têm que agradecer a Stacey por esse desempenho. Foi muito interessante a força desse eleitorado negro, e isso nos ensina o quanto a gente pode ser capaz de mudar a representatividade na política a partir da consciência e da participação do eleitorado negro, principalmente das mulheres e dos jovens negros. Estou muito esperançosa com vocês, meu povo. Então vamos para o Amapá. A Isabela já está reclamando que eu falei demais. Não, já tá demais, já tá enorme esse episódio, era pra ser um episódio curto, entendeu? Ai, tudo uma perturbação. Bom, falando do Amapá, vou fazer uma introdução e Flávia vai dar as atualizações, assim. Acho que no fim de semana, durante essa cobertura das eleições, o Twitter e o Instagram começaram a repercutir muito a situação do Amapá, quando já estava lá sem luz há havia 3 dias. Né, no fim, na sexta-feira, quinta sexta-feira. O que aconteceu, se vocês não estão sabendo, vou dar só uma passada rápida, um incêndio que atingiu uma subestação de energia elétrica na zona norte de Macapá. É um raio que provocou um incêndio. Na zona norte de Macapá, que é a capital do Amapá, pegou fogo e aí acabou com o abastecimento de luz. Essa subestação atendia o estado inteiro, segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá. Ainda na noite de terça-feira, os moradores de alguns bairros já ficaram sem energia. Nessa segunda-feira, chegamos ao 7º dia sem fornecimento de luz. Parte desse fornecimento tem sido retomado muito aos poucos e em rodízio no fornecimento de 6 horas por região. 13 dos 16 municípios no sábado já receberam algum tipo de fornecimento de luz, mas dentro desse rodízio de 6 horas. Ainda assim, as pessoas estão reclamando que esse rodízio, esse fornecimento não está sendo cumprido, esse cronograma, e que os bairros nobres, os bairros ricos, estão sendo privilegiados nessa distribuição dessa energia. A Companhia de Eletricidade do Amapá disse que 65% do sistema elétrico foi restabelecido, mas existem locais que os moradores denunciam que a energia voltou somente por 2 horas. Então, dentro dessa uma semana. 90% da população do Amapá, que é o equivalente a 765 mil pessoas, ficou sem energia elétrica na terça-feira, e isso vem sendo muito mal, né, contornado na última semana, porque essa falta de eletricidade também dá problema no fornecimento de água, precisa de energia para distribuir essa água, na comunicação, né, também, porque as pessoas começaram a ter também sua internet afetada, começaram a não conseguir mais carregar seus devices, e a comunicação também ficou muito, muito, muito prejudicada. Chegou um momento que só rádio. Não conseguia só rádio. Comunicação só por rádio. Comércio, né? Desabastecimento total nos supermercados. As coisas estragando, né? Nas geladeiras, nas empresas, nas redes varejistas. Muitos supermercados fecharam, né? Porque a comida estragou. Então virou uma questão de vigilância sanitária. As pessoas não podiam... Fecharam porque não pode deixar as pessoas comprarem essas comidas. Muita gente indo para o aeroporto para tentar carregar. Agora, preciso trazer então algumas considerações. Isabela deu o panorama geral. Ainda não foi normalizada, ainda vai demorar um pouco para ser normalizada, alguns dias, porque essa crise que aconteceu no Amapá, ela envolve gestão do setor elétrico. Foi um raio que atingiu a subestação de Macapá, destruiu o principal transformador, que era o que... E a subestação tinha 3 transformadores.
Vinha da linha de transmissão até essa subestação e dali para a distribuidora. A distribuidora, essa que a Isabela falou, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá, ela é uma estatal do Estado, então ela pertence ao governo do Estado, mas está sob gestão da Eletrobras. Mas o problema que aconteceu foi na transmissão. Essa subestação pertence à empresa de transmissão, que é uma concessionária privada. Agora, eu não sou uma pessoa de demonizar estatal e nem de endeusar empresa privada, porque eu acho que todos os dois têm problemas. E os dois podem acertar e os dois podem errar. Mas nesse caso, há um erro que precisa ser apontado. Não foi responsabilidade da empresa estatal o acidente, e quem teve que corrigir foi a empresa estatal, a Eletronorte. Por que eu digo isso? Dos 3 transformadores, e isso vocês podem conferir em posicionamentos do Ministério de Minas e Energia, das coletivas do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, você pode conferir nos pronunciamentos, nas notas do ONS, Operador Nacional do Sistema, que o problema foi com essa empresa privada. Linhas de Macapá, transmissoras de energia, LNTE, que pertencia à Isolux, uma empresa tudo é o nome espanhola. Da empresa. LNTE. Que pertencia à Isolux, uma empresa espanhola que já foi vendida para um fundo porque entrou numa crise financeira. Ela está com várias obras, compromissos assumidos com o Estado brasileiro em atraso, não apenas esse problema do Amapá, tem vários outros problemas. Ela foi licitada em 2015, portanto ainda é governo Dilma. É bom também a gente pensar nisso, porque todos erram, né? A esquerda e a direita, de vez em quando eu falo isso. Todo mundo erra sempre. Todo mundo erra. Não, já cantou errado. Todo mundo vai errar. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Ah, desculpa. Não sabe, revelação. Tá vendo, gente? Beijo, Xande Pilares. Vou levar uma gongada. Bom, o fato é que dos 3 transformadores que tinham para dar conta da distribuição de energia, né, o recebimento da energia e a distribuição pela estatal que faz a distribuição para os consumidores do Amapá, um estava desativado desde dezembro de 2019 porque estava em manutenção. Tudo isso da empresa privada. Os outros 2 estavam ligados. Veio um raio, atingiu um que pegou fogo e deu perda total. O segundo, que estava ligado, com a carga que ele recebeu, ele desarmou. Ele parou de operar, ficou sem condições. Essa foi a origem do apagão. Para religar esse aparelho, tinha que fazer uma manutenção, né? Descobriram que por conta do incidente houve uma contaminação do óleo que faz operar o transformador. O transformador, eu estava ouvindo hoje uma coletiva do ministro de Minas e Energia, pesa 100 toneladas e guarda 45 mil litros de óleo. Então, tiveram que fazer a limpeza desse óleo para poder religar e restabelecer o consumo. Esse óleo, meu Deus? Não, ele foi purificado. Foi purificado. Pelo amor de Deus, tacaram num leito de uma nascente lá da bacia amazônica. Ai, meu pai. Não, ele foi recuperado, purificado. Mas quem é que fez isso? A Eletronorte, que é a empresa de energia do sistema Eletrobras, a estatal brasileira. Por quê? Porque ela tem técnicos e equipamentos para fazer isso. A empresa privada que ganhou a licitação não tinha nem pessoal, nem equipamento. Ela ficou sem nada. Não tinha como. Não sabia como consertar. Foi de balsa o equipamento para purificar o óleo. E aí, na madrugada de sexta para sábado, a equipe da Eletronorte conseguiu religar o transformador, reenergizar, que eles chamam, e restabelecer a energia que chegou a 65%, 70% da demanda do Amapá. Por isso esse rodízio. Antes disso, eles já tinham ligado e destinado para o Estado a produção de uma usina, Coraci Nunes, que também é deles, muito antiga, dos anos 70. Então veja que o fornecimento de energia e o restabelecimento da transmissão foi viabilizado pela estatal, que o governo quer privatizar. A gente sabe disso, o governo Bolsonaro tem como agenda, né, o ministro Paulo Guedes, privatizar o sistema Eletrobras. Qual é o problema privatizar disso? Tudo, né? Tudo que tiver pela frente. Quer privatizar. Então, ok. O problema, gente, é que não tem regulação. Que modelo é esse que você vem lá da Espanha,
compra concessões, paga um bônus, o bônus mais vantajoso foi o que o governo escolheu, porque atrai receitas, mas não cumpre os prazos e não é punido. Não faz manutenção dos equipamentos e não é punido. O negócio está então, ano, assim, um transformador. Um transformador há 1 ano em manutenção. E cadê a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o regulador que precisa fiscalizar o trabalho das empresas? É claro que também pesa as desigualdades regionais, porque o Amapá está lá longe, ninguém está pensando no Amapá, etc, etc. Mas isso é algo que pode acontecer em qualquer momento. Uhum. Se você tem uma privatização mal desenhada e mal regulada, a gente está sujeito a esse problema. Então não é só sobre privatizar, sobre vender os ativos, sobre transferir para a iniciativa privada, que supostamente pode ter mais eficiência, mais competência na gestão. É sobre fazer esse modelo de uma forma em que você tenha garantia de que o serviço será bem prestado a um custo decente. O que está acontecendo hoje? É o Estado brasileiro, somos todos nós, a partir da experiência e dos equipamentos da Eletronorte, que estamos corrigindo os problemas do Amapá. E tem que corrigir mesmo, porque é dever do Estado, não vai deixar Claro. uma localidade às escuras. Mas é para a gente entender que tem nuances, né, desse, tudo é maravilhoso se privatizar e tudo é péssimo se for estatal. O Amapá é um bom exemplo de como esse debate precisa de racionalidade, de eficiência, de modelo e de regulação. O último informe é de que a Eletronorte está estudando qual é a melhor maneira de mandar um outro transformador conseguir restabelecer o consumo pleno de energia no Amapá. Viria, como eu falei, um equipamento gigantesco, né? O ministro falou em 100 toneladas. Balsa, né? Mas de Manaus ou de Boa Vista, em Roraima. É o Estado resolvendo um problema gravíssimo que virou uma crise humanitária no Estado brasileiro em razão da falta de regulação e da privatização mal feita. Bom, só para fechar, última coisa que eu quero dizer é que esse ano fez 5 anos da tragédia de Mariana. Estamos falando aí de privatização, de desastres da privatização. Um beijo para Samarco, né, que foi responsável pelo maior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Mariana, que matou 19 pessoas e acabou com o Rio Doce. E fez 5 anos esse desastre essa semana, sem falar de Brumadinho, né? Mais de 200 pessoas mortas. Maior acidente de trabalho da história. Desaparecidas e pessoas desaparecidas até hoje que provavelmente nunca serão encontradas, dadas as condições em que tudo aconteceu. Vamos pensar nisso, né? Como é que a gente tem vivido essas privatizações antes de achar que isso é a grande solução. E a proteção deixar ambiental, né? Deixa a SEDAI aqui em paz. Pelo amor de Deus, deixa a SEDAI, que a gente já tá com um negócio de geosmina, nem privatizou ainda. Já tem anúncio de que o negócio vai voltar a geosmina no próximo verão. Deixa o carioca quieto aqui, entendeu? Que a gente Depois já tem problema demais. Depois a gente trata da SEDAI. A SEDAI é um compromisso do regime de recuperação fiscal, a privatização. O governador em exercício está voltando atrás, mas aí é um outro debate. Isso, então outro debate. Beijo. Outro dia a gente fala da SEDAI. Não, porque senão já vai aqui mais 15 minutos falando da SEDAI. Não, é porque é importante nesse caso de Mariana também a agenda ambiental, né? Sim. Proteção ao meio ambiente. Também envolve fiscalização dessas operações econômicas. Vou aproveitar para recomendar o livro da Cristina Serra, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Livro excelente, ela cobriu lá no local, pro Fantástico, logo que tudo aconteceu, todos os trâmites, todos os acompanhamentos, os processos, as indenizações, a investigação do que foi, né, de quais pontos foram negligenciados de vistoria, de construção, de modelo padrão de construção e tal. O livro é muito bom, muito bem escrito. Já li e acho que vale a pena para a gente entender que um grande desastre, um grande problema como esse que o Amapá está vivendo agora, não é feito de uma fatalidade. Um raio caiu e sobrecarregou, mas
também deu problema no único outro que estava funcionando, também tinha um outro que estava parado há quase um ano e não era mais pra estar. Exatamente. Então, a gente sempre fica achando essa sensação, né, de que, não, foi uma fatalidade, aconteceu. Foi um incidente, foi um acidente, mas não é, porque você tem formas, né, do gerenciamento de risco de criar redundância, e é por isso que a gente tem redundância. Vou até dar um exemplo aqui nosso. Eu estou trabalhando direto, estamos todos, né, trabalhando direto de casa, em home office, em teletrabalho, e precisa de uma internet consistente. Bom, em razão da instabilidade da rede principal de internet aqui em casa, eu resolvi contratar uma outra rede concorrente e ter as duas, que é isso, é redundância como proteção. Então, quando uma cai, tem a outra. A probabilidade das duas caírem é bem difícil, né? Então, quando uma cai, tem a outra justamente para dar segurança, para eu conseguir ter garantia de que eu vou estar trabalhando de alguma forma. Estou falando de um exemplo mínimo, meu pessoal, da minha relação com o meu trabalho. Agora, imagina uma concessionária de serviços públicos. Você não pode ver no improviso. Não pode. Entende? E não pode ter só um plano B. Tipo assim, se der problema em um transformador, fica com só um. Não dá. Entendeu? Tipo assim, não dá pra ter só plano A e plano B se a vida e a rotina e a estabilidade e o fornecimento de um estado inteiro, de quase 1 milhão de pessoas depende de você, gente, pelo amor de Deus. 14 de 16 municípios. É possível que a gente tenha que falar desse tipo de coisa. Mas enfim, é isso. Acho importante a gente também cobrar, enquanto cidadão. O nosso podcast aqui tem maioria de pessoas do eixo Rio-São Paulo, mas também Salvador, também Pernambuco, também Curitiba, também Minas, muita gente de Minas, mas não tem tanta gente que nos ouve aqui do norte, da região norte. Os jornais, os telejornais, os produtos de jornalismo, de modo geral, ficam muito no eixo Rio-São Paulo. Eu não vou nem falar no eixo sudeste, porque Minas e Espírito Santo também são invisibilizados. É muito o eixo Rio-São Paulo. A gente tenta aqui como dá, descentralizar um pouco, mas é difícil mesmo o acesso a essas informações, porque é uma rede que não foi sequer estruturada adequadamente, porque a comunicação ainda é muito autocentrada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, vamos cobrar aos também veículos de televisão, os jornais, que atentem para esse tipo de cobertura, que façam uma cobertura adequada, e também procurar quem são os jornalistas do local, né, os mediativistas, os jornalistas comunitários, os jornalistas da cidade que estejam fazendo essa cobertura. Se você estiver nos ouvindo aí diretamente do Amapá e quiser, por favor, mandar um relato pra gente no angodegrilo@gmail.com ou lá no nosso Twitter, angodegrilo, pra gente falar e repostar, enfim, compartilhar isso nas nossas redes durante essa semana. Por favor, manda, porque a gente tem a nossa atualização da semana seguinte, né, dos temas que a gente tratou. É isso, né, Flávia? É isso, gente. Bom voto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Essa semana foco total nisso. Prioridade. Sentar a bundica na cadeira, ver as propostas, escolher os candidatos com responsabilidade e pensando nessa renovação. Prepara a máscara, o álcool gel. Exatamente. O álcool em gel. Ver a desgraça do título de eleitor se não mudaram a sessão. Tem que ficar atento a isso em todas as eleições. Se o colégio que tu vota fechou, se o lugar que não sei o que não mudou, pra não chegar na hora, lá domingo, dar com a cara na porta às 4h30 da tarde, que o povo procrastina. Já vê isso com antecedência, onde é que tá a sua zona eleitoral, se tá tudo certinho, tudo regular, pra já saber aonde ir. Tá bom? Então tá bom. Um beijo. Que é isso? É a urna eletrônica. Eu, hein? Tá passando bem, não. Coitada dela, gente. Um beijo, até semana que vem.